imagens do Alex, então mais um vídeo, né? Então, estava refletindo muito sobre essa questão de pessoas que eventualmente são maldosas e sofrem, e a questão de eventualmente se aprisionar com dolo e eventualmente se analisar e olhar o lado da pessoa que eventualmente está sofrendo isso, né? Então, é aquela coisa, é plausível porque eventualmente, biblicamente, Paulo já havia previsto, né, isso, eventualmente, até porque ele eventualmente aplicou isso com relação a uma ou algumas igrejas, né? Então, isso tem que se avaliar realmente, tem que levar em consideração que a conduta, a partir do momento que as pessoas sofram ou que isso acabe sendo permitido na vida delas, embora possa ser permitido na vida delas e não necessariamente elas sofram, né? Mas houve pelo menos a tentativa de se prender com dolo. O Paulo disse que fez isso, então, como alternativa, é algo viável, embora injusto, porque pode ser algo baseado em mentira, baseado em fofoca, em maledicência, né? Ou mesmo em falsas doutrinas, como de certa forma no caso de Paulo. Porque é aquela coisa, ocorreu, e fazer eventualmente pessoas acreditarem ser errado algo que é correto, ou nesse caso ser errado ministrar, porque eventualmente as pessoas não se sustentam, não trabalham secularmente, pelos próprios esforços, então isso não seria necessário para que você eventualmente até mantenha um comportamento frio. Isso talvez é uma coisa que eu realmente não soubesse. Aquela época, 2014, que é a época que eu me refiro, embora em outros momentos também, no sentido de que eu poderia eventualmente fazer isso, ter atividades ministeriais sem necessariamente ser um cristão quente, né? E talvez não necessariamente precisaria trabalhar no secular. Se bem que é uma coisa que eu fiz durante muito tempo porque eu achei que eu não estava preparado. Mas é aquela coisa, porque sempre aparecia alguma coisa nova para fazer, né? Sempre no final aparecia alguma coisa para alguma maldade nova para enfrentar, e eventualmente isso me desanimava a retornar para a atividade secular. Então, durante muito tempo eu fiz qualquer atividade ministerial no sentido de frieza espiritual, mas e sem o intuito de travar ninguém, de impedir ninguém. Mas em meu caso, ocorre que em 2014 eu poderia ficar eventualmente, por exemplo, sem dinheiro. Então era uma plausibilidade, era uma coisa que entrava na minha cabeça. Então não é simplesmente a questão do orgulho. A pessoa eventualmente, se ele eventualmente tem a tentação de retornar para uma atividade secular, que eventualmente eu tinha saído, e eu preferia as ministeriais, não, mas se ele acha que ele tem que voltar, é porque na verdade ele tem orgulho, né? Tudo bem, mas não é só isso que nós temos que analisar na circunstância. Por isso que eu vou questionar essa questão da prisão com dolo, né? Ocorre que eu poderia ficar sem dinheiro, eu não tinha certeza se eventualmente eu ficaria com a herança de minha mãe, porque eu não confiava que esse dinheiro chegaria na minha conta. Então eu não tinha certeza de que isso eventualmente poderia acontecer comigo, então gerava preocupação. Ocorre que eu poderia ficar sem dinheiro, não tinha certeza que ficaria com qualquer herança, porque eventualmente poderia acontecer alguma mirabolância, ou alguma hipótese mirabolante, e esse dinheiro não necessariamente viria para mim. O que de certa forma acabou acontecendo depois, porque o investimento foi ruim. Já havia gente pessoal falar, não, porque eventualmente... se você eventualmente tem uma grande quantidade de dinheiro, eventualmente não é uma boa ideia, dá para uma pessoa... Não, mas aí que tá. Não é uma boa ideia, mas ao mesmo tempo, investir esse dinheiro de uma maneira que também não é necessariamente legal, ou que não é inteligente, não é um investimento inteligente, também não é bom, inclusive, para a pessoa que poderia eventualmente usar esse dinheiro para alguma coisa. Então aí que está a grande questão. Então aí, para mim, esse e outros argumentos que eu vou expor já caem por terra, a questão da necessidade de se prender com dólar. Aí eu vou falar que as atividades ministeriais são erradas, de se fazer só ministerial, eles têm que sustentar pelas próprias forças. Não, mas eu tinha medo de ficar sem coisa. Por outras coisas que eu vou explicar a seguir. E que poderia ocorrer. E que acabou efetivamente ocorrendo no final. E no caso da minha mãe, eu creio que ela fez maus investimentos. E eventualmente não confiaria que esse dinheiro retornaria a mim, já que eu não confiava nela, por eventuais, nesse caso, possíveis, mas não certos, naquele momento, porque eu não tinha certeza disso, que esse dinheiro retornaria a mim, já que não confiava nela, por eventuais movimentos ocultistas que poderiam ocorrer, até porque ela veio num momento muito estranho, em que eu havia brigado contra outras pessoas e tal, muito estranho ela ter voltado agora, que eventualmente estavam se dando, no caso ela tinha voltado a morar aqui em casa. Então, os movimentos ocultistas, claro, tudo bem a casa dela, mas independente, né? Então ela voltou, ela não morava aqui em Curitiba durante esse período e só voltou a partir desse período. No governo dela, por exemplo, vamos dizer, ela não morava aqui até o final no início de 2014.
esse dinheiro retornaria a mim, já que não confiava nela por eventuais movimentos ocultistas, que poderiam estar ocorrendo, se dando ao momento, e não sabia se eventualmente ela participava ou eventualmente participaria disso contra mim, ou seja, eu desconfiava da presença, porque inclusive minha mãe é uma pessoa que, se eu, já vou falar isso a seguir, se eventualmente eu tivesse algum pecado, se eu decidisse, vamos dizer, pelo pecado de orgulho, ela seria uma pessoa que puxaria o meu tapete. Então, por isso, mais ainda eu teria a tentação, entre aspas, de buscar dinheiro para eventualmente morar sozinho, né? Era essa a ideia, para não ser sustentado pelos outros, para não ficar, morar junto com pessoas desagradáveis. Eu vou me aprofundar nisso a seguir. Tá. Participava disso contra mim e eventualmente fazendo com que eu eventualmente perdesse contato com tal montante financeiro. Né? Tá. Outra, que se eu morasse sozinho, por exemplo, eu poderia pegar o dinheiro da minha mãe, ou do meu pai, eventualmente morar sozinho. Né? Havia essa possibilidade de eu eventualmente alugar uma kitnet, alguma coisa. Só que não faria tanto sentido. Por quê? Eu poderia eventualmente morar sozinho em outro lugar. Mas com o dinheiro dela ou do meu pai. Não sei se eventualmente daria algo errado e eles eventualmente poderiam não pagar mais esse apartamento, veja só, porque no final eu estaria usando o dinheiro dele. E eu seria eventualmente forçado a voltar a morar com a minha mãe, ou seja, no final não adiantaria nada. E outra, no final ela teria autoridade sobre esse apartamento. Meio financeiro, porque ela que decidiria se eu ficaria nele ou não, ou meu pai, então não importa. Então, para mim era ruim, eu não queria a presença dos dois. Ah, mas eu poderia morar sozinho com o dinheiro deles. Não, mas aí teria problemas também. Eu ficaria no final à mercê deles igual. Eles poderiam eventualmente não pagar mais e eu seria forçado a voltar com minha mãe, eu seria forçado a voltar a morar com minha mãe, já que eu não trabalharia. Ó, se eu não tenho trabalho, como é que eu vou me sustentar morando sozinho? Essa é a questão. Logo, eu precisaria trabalhar para isso, mesmo que por isso fosse eu talvez repreensivo, no sentido talvez de retrocessão da fé, embora eu não fosse um cristão crente ainda. Né? E outra ainda, se eu ficasse com minha mãe e tivesse orgulho, vamos dizer assim, ela seria usada para me puxar o tapete. Se eu cometesse algum tipo de pecado morando sozinho ou morando com ela, ela era uma pessoa perigosa. E ainda é por isso que eu não queria morar. Por isso que eu tinha medo, justamente. Então, esse negócio de, vamos perder $1, mas peraí. Eu tenho motivos, eventualmente, para me tornar financeiramente independente, como se isso daqui não fosse motivo. Então, eventualmente, de repente, eu cometeria algum tipo de pecado. Era uma das pessoas, até talvez por ocultismo ou por algum tipo de contato, mesmo que não seja ocultismo no sentido de instituição ou maçonaria ou o que for. Pode não ser o caso, independente, mas ela poderia ter contato com alguém da igreja e eles estariam planejando, eventualmente, algum tipo de repreensão ou mesmo puxação do tapete. Ou algum tipo de humilhação, e eu não aceitaria isso. Se eu ficasse com minha mãe e tivesse orgulho, ela seria usada para me puxar o tapete, mesmo por outras pessoas. Ou ela usaria outras pessoas para mim. Porque haveria a possibilidade de eu pecar e perder a proteção de Deus. Ou por orgulho, ou por, eventualmente, sexualidade, o que for. Se eventualmente com ela convivesse, o que acabou, de certa forma, até acontecer. Talvez não tanto em 2014 nesse sentido, porque os conflitos foram mais eclesiásticos. Né? Vocês podem até me prender com dolo, mas eu tinha ou tenho motivos, eventualmente, para desejar o trabalho secular, mesmo que fosse uma retrocessão na fé. Muito